Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais esse estudo do livro Renovando Atitudes. Hoje nós vamos ao capítulo 40, que se chama Pesos Inúteis. Livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. E o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre morte, ou sobre processo de desencarne, como é que nós agimos ou reagimos frente a essas questões que acontecem na vida de todo mundo. Todo mundo vai desencarnar, todo mundo vai morrer, e todo mundo, ou muita gente, também perde entes queridos, familiares, pessoas próximas, amigos, e como é o nosso relacionamento em relação a isso. A gente vai falar sobre o processo de luto, vamos falar também da pressão da sociedade frente à nossa postura, como deveria ser frente a esse desencarne dessa pessoa próxima. Será que a gente ama mais ou ama menos? Pela opinião alheia? Interrogação. E a gente vai falar também sobre dor e sofrimento, fazendo uma comparação e uma diferenciação, principalmente, da questão da dor e da questão do sofrimento. Basicamente, Hamed traz aqui uma reflexão sobre algumas questões que pesam na nossa vida e principalmente, como o próprio nome diz, os tais pesos inúteis. Como às vezes a gente carrega pesos inúteis sem necessidade alguma nessa questão, nesse capítulo, nessa questão do desencarne como um todo, ok? Então, vamos lá? Já feito aqui a introdução, convido a todos, quem quiser comigo, é claro, a fechar os olhos e agradecemos aqui, primeiramente, a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, a toda a espiritualidade de luz que vem de encontro a essa reflexão, a esse estudo, que possamos vibrar aqui no nome de Jesus e que possamos aprender um pouco mais com Hamed e com todos esses ensinamentos que podem nos auxiliar, sem dúvida alguma, na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então vamos começar? Vamos lá. Capítulo 40, Pesos Inúteis. Primeiro trecho que eu separei aqui do Hamed para a gente refletir. Hamed nos diz: não nos auxilia em nada considerar a morte um adversário, porque mesmo assim ela continuará fazendo parte de nossa existência. E ao tentar negá-la, estaremos nos distanciando ainda mais da realidade integral. Pausa aqui. Então o que acontece? Não adianta a gente negar, a gente brigar, a gente fugir, a gente fingir que não existe, a gente bater aí na madeira 3 vezes pensando que a morte ou o desencarne não vai acontecer, porque não vai alterar nada a realidade da vida. As coisas são como são. Por mais duras que elas sejam, por mais difícil que é ainda esse nosso relacionamento com a morte, com o desencarne, não só o nosso medo do desencarne, apesar de saber, aqui já no meio espírita a gente tem valiosíssimas informações do plano espiritual, como acontece esse processo de desencarne, depois que a gente deixa a carne, o nosso espírito, como é que é constituído as colônias espirituais, o que acontece nessa questão toda. Apesar disso, a gente ainda tem muita dificuldade, não só conosco, mas também, ou principalmente, com aqueles que nós amamos, com os entes queridos, que apesar dessa certeza que a gente tem, que é a tal da única certeza que a gente tem na vida, que todo mundo vai morrer, todo mundo vai desencarnar, ainda assim não é fácil. Não é fácil, é algo que a doutrina espírita nos auxilia demais com o seu conhecimento, com esse abrir as portas, esse romper com morreu, acabou, ou aquela história do que é céu e inferno,
e a gente sabe que vai muito além, é muito mais profundo do que isso, tem uma continuidade, a gente sabe, mas ainda assim na prática, na hora do vamos ver, quando a gente fecha o livro, na hora do vamos ver, às vezes balança, né? E como é que a gente se relaciona com isso? Será que é um peso inútil? Será que não é? Como é que a gente pode, de alguma forma, nos relacionar melhor com essa questão? Porque às vezes a gente enxerga muito como um problema. Só que vamos lembrar que o fato é o fato, ok? E não necessariamente esse fato é um problema. O problema acontece de acordo com como nós lidamos com essa questão. Então, o fato para um pode ser um problema, para a gente pode ser um problema. Ok? Por quê? Porque como é que a gente se relaciona com essa questão? Por que para o vizinho não é problema? Não estou querendo me comparar com o vizinho, porque ele é melhor do que eu sou melhor do que ele, não é isso. Mas quando é problema, a gente está falando de dor e essa possibilidade de sofrimento frente a esse estímulo, frente a esse fato, aí sim que é esse questionamento, que existe o fato, mas será que como é que a gente está interpretando essa questão? Por que nos faz mal assim? Por que dói? Por que será? Claro que dói, eu não estou aqui para dizer que não vai doer, não é porque a gente é espírita agora que vai doer menos, que vai ser resolvido o problema quando a gente perde um ente querido, de maneira nenhuma. Ninguém está aqui querendo diminuir a dor de ninguém, não é esse o propósito do remédio, muito menos o meu. Mas a doutrina espírita nos auxilia exatamente, ou talvez pode nos auxiliar nesse processo da revolta que às vezes a gente fica. Ela não tira a dor, mas pode tirar às vezes uma raiva que a gente fica do mundo, de Deus, com ódio às vezes, por não compreender, pela nossa ignorância, que a gente sofre muito ainda. E é claro que é normal a dor, o sofrimento que eu quero dizer no sentido da dor, vamos separar mais na frente a questão da dor e do sofrimento, ok? São duas palavras muito similares, mas têm uma conotação completamente diferente nesse contexto aqui que a gente vai abordar. Mas é claro que a dor vai bater, porque aquele que a gente ama, quando a gente perde alguém, e quem perdeu alguém sabe do que eu estou falando, a gente se apega, é claro, a gente tem sentimento, isso é normal. Não tem problema nenhum em relação a isso. É claro que a dor vai vir, a dor vai acontecer, mas como nós poderemos, de alguma forma, assimilar essa questão de forma que não nos prejudique a nossa vida, que a gente possa virar a tal página, que é necessário a gente virar essa página, ok? Também vamos falar disso um pouco mais à frente, e continuar a nossa caminhada, continuar a nossa vida, e esse ente querido, esse parente, esse amigo que desencarnou, que ele possa também continuar a dele lá, ok? É um pouco disso que a gente tem que pensar de uma forma benéfica e não ver como adversário, como ele fala aqui, ó, como ele diz, não nos auxilia em nada considerar a morte como um adversário. Quando a gente vê como um adversário, já cria logo uma resistência, uma briga, uma animosidade, mas que a gente possa de alguma forma olhar com um olhar mais acolhedor, compreender um pouco mais essa sistemática, como é que acontece todo esse processo, tá? É normal, lembremos, que a doutrina espírita nos traz essa informação, que muitas vezes a gente está chorando aqui que perdeu um ente querido, e a espiritualidade do lado de lá, a parentela espiritual, está feliz pelo retorno desse ente querido também. E da mesma forma, ao contrário também acontece. No filme No Nosso Lar, a versão número 1, a versão número 2 já está aí para sair em breve. A parentela espiritual do lado de lá fica triste também, mas não pelo desencarne, pelo nascimento, quando o espírito sai de lá e vem encarnar aqui. Então é normal esse sentimento do distanciamento. O distanciamento nos provoca esse sentimento de perda, que a gente acredita que a gente tem alguma coisa, e quando isso nos é tirado de alguma forma, a gente tem esse sentimento de perda, que a gente não gosta muito de perder as coisas, e muito menos perder aqueles que nós amamos, aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida, que
dividimos momentos que nos proporcionam de alguma forma felicidades ou momentos de felicidade pelo convívio, pelo estar. Então é normal a gente chorar essa partida e a gente de alguma forma pode, aí vem um convite, tá? Estar feliz, mas estar feliz, nossa, como assim estar feliz? Que doideira é essa? Como é que eu posso estar feliz com o desencarne, com a perda de um ente querido, alguém que eu amo? Estar feliz nessa compreensão mais profunda de que se esse irmão, se essa pessoa que a gente ama for embora, é porque é o momento dela. Que bom que de alguma forma ela conseguiu completar e completar o tempo dela aqui, essa encarnação dela, vivenciando as tais provas, as tais expiações necessárias, e que ela possa assim seguir o seu caminho evolutivo, e que nós possamos também aqui desapegar de alguma forma e seguir o nosso caminho também, e daqui a pouco a gente vai se reencontrar. Já, também a gente já vai desencarnar e vai reencontrar essa pessoa lá, esse ente querido. É fácil falar, Nelson, é muito fácil falar, mas só quem sente lá, quando bate lá no fundo, quem já perdeu, como eu disse ainda há pouco, um ente querido, um animal, um marido, um filho então, nem sei que dor é essa. Mas imagino que deve ser muito complicado. E a gente tem que falar nesse assunto com muito respeito, com muito cuidado, com muita sensibilidade. Porque estamos compadecidos com a dor do próximo, com a dor alheia. É um assunto difícil. É duro, Nelson? É duro. É triste? Dói? Dói. Não vamos passar pano nisso, ok? Mas faz parte. Faz parte desse processo. É aquela história, o problema quando não tem solução, solucionado está. Então vamos viver a vida como ela é, com seus altos e baixos. E a morte, o desencarne de um ente querido, de alguém próximo, não é um adversário nosso. Que a gente possa ter um entendimento mais profundo, mais alargado dessa questão. E aí a doutrina espírita, sem dúvida alguma, não só a Hamed, a doutrina como um todo, pode nos auxiliar demais nessa questão. Ok? Vamos lá? Vamos continuando aqui. Hamed nos diz: todavia, ao provar o sentimento de perda, passamos por uma das maiores experiências como seres humanos. Somos impulsionados a uma intensa reflexão, conseguindo a partir daí observar melhor as verdades transcendentais da vida. Então, vamos falar um pouco sobre sentimento de perda, ou esse tal distanciamento, como eu disse ainda há pouco, esse sentimento de perder alguma coisa, que nos traz, para muitos, exatamente esse convite, essa reflexão dos porquês da vida. E aí começa a mexer conosco e a gente começa de alguma forma a nos questionar muitas das questões, o porquê que a gente está vivo, o que a gente veio fazer aqui, por que eu preciso trabalhar, constituir família, depois eu vou me aposentar, eu vou me reformar, e aí eu vou morrer, e o que vai acontecer, por que a gente encarna, o que a gente leva daqui. Esse contato com a morte, principalmente daquele que a gente ama, quando é próximo, quando está lá na televisão, no jornal, a gente, mais um morreu, pronto. No Covid aconteceu muito isso. Quando morre daqueles números lá que a gente vê só os números, morreu tantos. Que pena, uma tristeza. Agora, quando morre alguém do nosso lado, alguém querido, alguém conhecido, um parente, isso mexe demais com as pessoas. E esse mexer, às vezes, é positivo, porque traz uma reflexão proativa e nos auxilia a trazer vários questionamentos da nossa vida como um todo, mas às vezes também a gente se emburaca demais e nós, profissionais de saúde, aqui pelo menos eu posso dizer por mim, na área da psicologia, percebemos o quanto deflagrou ou teve desdobramentos negativos com esse contato, com essa proximidade da morte, essa proximidade do eu, quando a gente teve que se fechar num ambiente através do confinamento e teve que lidar com outros problemas
no relacionamento com a esposa e com os filhos que a gente nem conhecia direito, mal sabia quem era, porque a gente não convivia, a gente foi obrigado a conviver, porque a gente estava trancado ali quase que ali no reality show, no Big Brother, e aí que começam os conflitos, os atritos. Mas muito bem, voltando à questão do desencarne que a gente está abordando aqui, o que leva essas reflexões na nossa vida? Muitas das vezes esse contato com o desencarne, a gente começa a se questionar aquela velha questão do que nós levamos daqui, o que a gente veio fazer aqui. Então o que a gente leva aqui quando a gente desencarna? E aí a gente chega à conclusão, já sabe, mas não pensa muito, que a gente não leva nada, sabe? Daqui nada se leva, que a gente só leva conhecimento, e o que está aqui no coração, a gente esquece isso. Às vezes a gente foca muito na matéria, no ter. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tenho que alcançar aquele objetivo material, aquela posição, aquele status, aquele reconhecimento social, aquele emprego, aquela profissão, aquelas conquistas todas. E lá dentro? E os valores? Quanto a gente se preocupa em ser alguém, não ter? É o velho conflito do ter e do ser. Por que a gente encarna? Por que a gente encarna? Está lá no Livro dos Espíritos. A gente se encarna para desenvolver o intelecto e a moral. Não sei se é o Livro dos Espíritos, desculpa, não sei se está no Evangelho agora, mas pronto. O processo de crescimento é através do desenvolvimento. Intelecto e moral. Muito bem. E aí a gente volta de novo. E aí a gente vai de novo. E a gente volta de novo. E a gente vai de novo. Então esse processo do ter, que muitas vezes a gente está focado nessa vida inteira para angariar questões materiais e se apegar a essas questões materiais, na verdade, tudo isso não tem muito valor, porque a gente não leva nada a não ser o nosso conhecimento e a não ser o que leva os nossos corações, os nossos valores ou a moral. E aí a gente vive, muitas vezes, apegado ao carro, apegado à casa, apegado ao marido, à esposa, apegado ao parente, apegado ao cargo, o emprego, a joia, a roupa, apegado ao café. Aliás, o café tem uma história. Só para ilustrar bem, sabe? Porque a gente acha que, não, é o outro que é apegado, porque eu não, porque eu já sou espírita e tenho contato com a espiritualidade e já sei todos os conceitos e eu quero o melhor para mim. É verdade, eu também, tá? Mas tem uma história que eu acabei de lembrar que é ótima, do Chico Xavier, que eu não sei onde se passou, acho que foi em Minas. Eu escutei essa história há muito tempo atrás, que é a história de um conhecido dele que era dirigente de uma casa espírita, ou presidente de um centro espírita, que ele visitava frequentemente quando ia nessa cidade. Então ele ia na casa dessa pessoa e a esposa estava lá, eles sentavam e tomavam café e conversavam muito, e aquilo era um convívio, era um amigo frequente do Chico. Muito bem, esse amigo desencarnou. E nessa que ele desencarnou, após alguns anos, ou após alguns meses, eu não lembro exatamente o detalhe, ele de novo foi a essa cidade e teve de novo na casa desse casal, que agora era só a esposa, e esse dirigente espírita já tinha desencarnado. Aí, chegando lá, fala com a senhora, senta na mesa, como sempre, para tomar um café. Chico Xavier, com a sua mediunidade, olha no fundo do corredor. Quem é que ele vê lá em espírito? O grande amigo, presidente e diretor de casa espírita. E ilustrando aqui, eu não lembro de detalhes, tá, gente? Mas Chico Xavier vai lá de encontro com ele e fala assim: você aqui, o que você está fazendo aqui, fulano? Aí o espírito, né, desencarnado, esse dirigente espírita, chega e fala: ô Chico, sabe o que é? É que eu gosto tanto aqui do meu quartinho de leitura, que eu tenho aqui meus livros, o meu cafezinho, o meu espaço. Gosto tanto disso aqui. E aí a gente percebe, acabou a história, tá, gente? E a gente percebe como nós somos apegados, às vezes, às pequenezas, um café, um livro. Muito provavelmente, esse irmão que estava ali, esse dirigente de casa espírita que estava ali, não deveria estar ali. Claramente, né? Não é muito provavelmente, claramente ele não deveria estar ali. Tanto que o Chico, entre aspas, dá um puxão de orelha nele: que você está fazendo aqui?
Você tem que seguir o seu caminho, segue a tua vida, vai para o plano espiritual, porque se já desencarnou, não é mais para estar encarnado, não é mais para curtir e vivenciar esses prazeres que a gente acaba se apegando aqui na Terra ainda. E a gente se apega ainda muito. A gente se apega muito. Então, que a gente possa estar mais atento a esse processo do ter, que não tem problema nenhum em ter, ok? Não tem problema nenhum em ter. Mas qual é o valor, a importância que a gente dá na nossa vida para o ter e qual o valor, a importância que a gente dá na nossa vida para o ser, para sermos melhores e não só termos mais coisas, ok? Vamos lá? Vamos continuando aqui. Hamed nos diz agora o seguinte. Vamos lá. Há inconformados que sofrem por longo tempo a perda de pessoas amadas, que passaram para outros níveis espirituais. E é realmente aflitiva a saudade mesclada na dor que abala a alma daquele que vê partir seus entes queridos. Ainda que a dor seja intensa, um homem deve ser honesto consigo mesmo, buscando continuadamente uma percepção mais precisa dos processos pessoais de não aceitação, em face da morte, e uma conscientização dos porquês, dos sentimentos de rejeição que o mantém preso a um constante círculo de pensamentos inconformistas. E isso é um fato muito triste, ok? Essa questão aqui, que acontece muito, que é a não aceitação da morte. Provoca muitas vezes uma série de desequilíbrios, que paralisam aquele que fica, que está aqui encarnado. Às vezes também paralisa quem vai, mas aí, se está no nível espiritual e não aceita a morte, acaba numa mesa mediúnica, pronto. E a gente não vai falar sobre isso aqui, que não é esse o foco. Mas vamos falar de quem fica aqui e não aceita esse desencarne, não aceita esse processo natural que é a morte. Às vezes as pessoas, infelizmente, acabam com um desequilíbrio imenso e acabam paralisando a vida, porque já se passou lá 5, 10, 20, 50 anos e não consegue virar a página ainda, ok? Vamos ter atenção a uma questão. O luto, o processo de luto é natural, é normal chorar, é normal ficar triste, não tem problema nenhum. Agora, quando começa a nos paralisar a nossa vida, quando a gente verdadeiramente não consegue virar a página e seguir a nossa encarnação aqui, como tem de ser a nossa vida, quando essa questão está nesse nível, é aconselhável uma ajuda profissional, okay? É aconselhável também uma frequência ao centro espírita e a todo um preparo, uma ajuda terapêutica para trazer esse auxílio para essa pessoa que está nesse sofrimento muitas vezes constante, imenso e muito profundo. Às vezes é muito complicado esse tipo de desdobramento com essa questão da não aceitação do desencarne. E não só. Lembremos, o centro espírita é quase que um espaço comum para muitos de nós que chegamos lá em processos de imensa dor, também com a perda de entes queridos, que é quase como um refúgio final, porque já tentou tudo, já está desesperançoso, já não tem mais saída, já tentou tudo, e a gente chega lá brigado com Deus, revoltado. Isso é super normal acontecer. Por quê? Porque a gente não se relaciona, não entende muito bem esse processo da morte ainda. E não aceita. Que tem uma dificuldade enorme. E aí há níveis de dificuldade. Então vamos ter atenção a isso e lembrar que o luto é normal, tá? Não tem problema nenhum se a gente chorar e se a gente ficar triste. Agora, quanto tempo é, Nelson, que é o luto? Depende. Não posso dizer. Agora, se sistematicamente começa a se transformar numa questão crônica, numa dificuldade prolongada, após certo tempo, que tem que se observar caso a caso, e aí esse sujeito, esse fulano ou essa fulana, não consegue desempenhar a vida
numa normalidade como era antes. Claro que às vezes nunca vai ser normal, nunca vai ser como antes, mas desempenhar as questões da vida, trabalho, é sair de casa, é viver naturalmente, o que era considerado normal como antes, se havia um distanciamento muito grande, uma inclinação muito depressiva, muito fechado, com muita revolta, com muita dor, com muita angústia, paralisação. Se de alguma forma esse sujeito, essa sujeita, esse fulano, essa fulana estiver paralisado, tenhamos atenção que às vezes é necessário uma intervenção profissional para auxiliar. Não só, como eu falei, o centro espírita pode auxiliar demais, porque traz todo esse conhecimento aprofundado através da doutrina espírita e pode acolher também com os tratamentos, com passe mediúnico, para reharmonizar os centros de força que estão ali de alguma forma desestabilizados. É toda uma terapêutica que pode auxiliar a essa pessoa que está em dor e sofrimento. Ok? Vamos lá, próximo. Hamed nos diz: certos indivíduos sentem profunda culpa se não chorarem e não se lastimarem indefinidamente, porque acreditam que as pessoas poderão julgá-los como desumano e desprovido da capacidade de amar os familiares que partiram. Isso aqui é interessante porque são as pressões da sociedade que eu queria falar, que é aquela história de que fulano desencarnou. Há vários casos, tá, gente? Mas vamos lá. Fulano desencarnou, então eu tenho que estar triste. Porque está todo mundo chorando, então eu tenho que chorar também. Porque os outros talvez vão questionar. Será que ele amava mesmo? Porque olha lá, a fulana não está nem chorando. Nossa, ela tá muito sorridente. Se bobear, ela estava torcendo porque o fulano morresse. E começa toda essa fofoquinha, sabe? Esse mimimi ao entorno. E às vezes não tem nem esse mimimi, mas às vezes nós mesmos nos questionamos, porque vê todo mundo triste, todo mundo chorando, e fala assim: caramba, eu não estou tão triste assim. Será que eu gostava mesmo dele? Por que eu não estou mal? Mas vamos lembrar, cada um tem um processo, cada um tem uma resposta. Nós reagimos ao mesmo estímulo, ao mesmo fato de maneiras diferentes. Então pouco importa se a sociedade, se o meio, se os familiares nossos que também estão ali num velório, no momento, nos analisando e analisando todo mundo. Parece que está o Big Brother, né? O reality show, fica todo mundo se analisando, se medindo a tristeza pelo amor, porque se eu ficar ali debruçado em luto e chorando mais tempo, quer dizer então que esse amava. Porque não, se eu conseguir de alguma forma virar a página, seguir a minha vida, conseguir me equilibrar e vivenciar esse luto mais rapidamente, então esse aí é coração de pedra. Isso, na verdade, importa muito, porque a gente vive numa sociedade muito julgadora, de muita cobrança, de muitos achismos ainda. A gente normalmente está muito preocupado ainda com a vida do outro e muito pouco preocupado com a nossa vida. Mas faz parte. Então, acho que Hamed quis colocar aqui só para a gente pensar um pouquinho. Vamos continuando com Hamed. Outros, é isso mesmo, vamos lá. Outros, por terem atitudes conservadoras e limitantes a respeito da afetividade, cultuam falecidos entre queridos para sempre, como se não existissem mais ninguém para amar. Exageram uma época de grande felicidade. Não acreditam que possam ter ainda reencontros alegres e vivem amarrados no passado propositadamente. Aí é o seguinte, isso aqui se vê muito em Portugal continental. Lembrando, eu estou na Ilha da Madeira, então numa ilha, tá? Aqui na costa africana. Aqui eu não vi ainda, mas em Portugal se vê muito disso. Quem é português sabe o que eu estou falando, quem vive em Portugal sabe o que eu estou falando. Que é nas aldeias, as senhoras que perderam o marido e se vestem de preto, e aquela é vestimenta para o resto da vida. Parece que já tem um personagem das senhoras que perderam o marido, tem que se vestir de preto, tem que ter uma expressão triste, negativa, ou se isolam, falam com
poucas pessoas, quase que vivenciando aquele luto eterno, para sempre. Não se relaciona com ninguém, quase que assim, acabou minha vida, não tenho mais direito de ser feliz, porque o meu marido desencarnou. Isso acontece muito em Portugal, mas não é só em Portugal, tá? Isso é porque é muito simbólico, porque quem normalmente conhece as aldeias de Portugal, a parte do interior, para quem está no Brasil, as aldeias é mais do interior. E se vê muito facilmente essas senhoras, até porque os homens desencarnam mais cedo e ficam mais senhoras sozinhas. E se vê muito facilmente senhoras todas vestidas de preto, dos pés à cabeça, literalmente. Mas não é só em Portugal que isso acontece. Sabe como é que isso acontece? Que a gente escuta muito e é triste aquelas frases assim: nunca mais vou amar alguém. Quase condenando a si próprio, a sua felicidade de reencontrar, de ter novamente momentos felizes e prazerosos com outra pessoa, porque aquela pessoa que a gente amava muito acabou desencarnando e a gente não se permite ou a gente se condena eternamente a não ter de novo a oportunidade de ser feliz ao lado de alguém novamente. Isso acontece muito e é muito triste. Eu até lembro também de um reality show que eu vi. Eu gosto muito de reality show, tá, gente? Não me julguem, não me julguem. Eu gosto de analisar muito o comportamento do ser humano, principalmente nessas dinâmicas às vezes que acontecem. A parte da briga eu passo, tá? Aquela discussão, aquela baixaria. Mas o comportamento do ser humano, isso me fascina muito, muito bem. E eu lembro de um reality show desses de encontro, eu não lembro o nome do reality show agora, foi em Portugal já faz aí, foi antes da pandemia, faz alguns anos. E é um daqueles de encontro que, pronto, tem o match, né? Os especialistas colocam ali as pessoas para se reencontrarem, para se encontrarem quase que às cegas. E um sujeito que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele falava com muita tristeza, isso, e exatamente quando eu li esse trecho eu lembrei desse caso, que ele perdeu uma noiva quando estava no momento, no ápice da vida dele, eles iam se casar, não sei, coisa de alguns meses ou coisa de algum ano, e a pessoa que ele mais amou no mundo e desencarnou, e ele tinha raiva de Deus, ele não entendia, claramente, rapidamente no programa ele deixou isso bem claro, e ele verbalizava isso: eu nunca mais vou ser feliz como eu fui feliz com ela. E é uma tristeza a gente perceber isso, porque ele estava, por acaso aqui, ele estava num programa para encontrar alguém. Mas apesar disso, lá no fundo, ele acreditava que ele não seria mais feliz como ele foi feliz com outra pessoa. Então quase que está fadado ao fracasso os próximos relacionamentos, ou nunca vai atingir esse tal ápice que foi atingido anteriormente. Só para concluir, eu não estou aqui para ficar julgando ninguém, tá, gente? Estou comentando aqui um programa porque eu gosto de analisar, porque essa é a realidade. Por isso que o reality show, a ideia é exatamente essa, para mostrar nós como nós pensamos, como nós agimos ou reagimos às questões da vida. E nesse caso eu me lembrei exatamente desse personagem, desse participante, que percebia-se que era um momento muito doloroso e muito sofrimento, e que ele ainda não tinha virado a página, apesar de estar tentando buscar alguém. Então, voltando ao nosso raciocínio aqui, a leitura de Hamed, isso acontece demais. E que nós possamos nos libertar, nos permitir, é o tal da virar a página, seguir adiante a nossa vida. Ok? Vamos seguindo aqui. Agora é o trecho final que eu separei. Por medo da solidão, certas criaturas lamentam de forma ininterrupta a privação de seus parentes, num fenômeno quase que inconsciente para chamar a atenção de outros familiares, a fim de que esses supram suas carências afetivas e suas necessidades básicas de consideração. Aí é o seguinte, acontece muito exatamente essa dependência emocional, porque às vezes nessa perda do marido, do parente, fica um vazio, fica um gap, um espaço. E normalmente a busca do auxílio vai para o resto dos parentes, vai para o filho, para a filha, para o irmão, para o tio, para alguém próximo, que claro, tenta acolher,
tenta acudir, tenta ajudar. Mas às vezes, quase que nesse processo inconsciente, como o Hamed diz aqui, a gente busca essa codependência, quase que se colocando inconscientemente nesse papel de vítima, de carência, de necessidade, e a gente acaba que vive num processo quase que sugando o outro e retroalimentando essa negatividade, esse luto, esse pesar, essa dor, esse não virar de página, esse não seguir a vida. Porque fazendo isso, eu vou ter alguém ali do meu lado, esse parente próximo que pode me dar uma atenção, pode estar comigo, pode passar a mão na minha cabeça, me abraçar, me acolher. Então isso também acontece muito e é muito complicado, e que nós possamos estar atentos a todo esse processo. Na nossa vida, e eu vou dizer porquê antes de finalizar aqui no trecho final. Eu acho que esse capítulo aqui, Pesos Inúteis, 40, vou repetir, capítulo 40, Pesos Inúteis, eu aconselho sempre a todo mundo ler o livro inteiro antes de assistir aqui. Mas esse capítulo, eu acho que toca a todos nós. Eu vou dizer por quê. Porque nesse momento agora, digo por mim, eu não... já perdi no passado, mas não perdi ninguém agora. Então, para mim, eu posso olhar aquilo, ler esse capítulo e falar, tá bom, ok. Mas eu sei, ou muito provavelmente, não vou afirmar, que muito em breve, ou daqui a pouco, eu vou estar nessa situação aí. Eu provavelmente vou perder um ente querido. Pela naturalidade das questões da vida, vai acontecer isso. Eu vou perder um ente querido. E aí a questão é, como é que eu vou reagir? Então essa reflexão, esse convite a esse pensamento que Hamed traz é muito interessante para quê? Para a gente desde já começar a mexer aqui dentro, reflexionar sobre essas questões, sobre esse conceito. Será que a gente briga com a morte? Será que a gente aceita? Será que a gente vê ela como adversário? Como é que vai ser quando essa pessoa que a gente ama aí, que você está pensando agora, pense alguém, como é que vai ser quando ela morrer? Será que a gente vai se dar bem com essa situação? Será que a gente vai se desesperar? E aí o Hamed faz toda essa análise, demonstrando de alguma forma como nós acabamos se desvirtuando do processo de aceitação natural e como isso muitas vezes se transforma num peso na nossa vida. E é esse tal peso inútil, que às vezes dói até de pensar nisso. Quando a espiritualidade, como o Hamed, traz essas questões para a gente pensar. Mas é assim que é. Por mais duro, por mais triste que seja, por maior dificuldade que a gente tenha. Vamos lá? Para finalizar aqui é o último trecho agora. Hamed nos diz: façamos dessa forma uma meu Deus do céu, vou até ler de novo, vamos lá. Façamos dessa forma uma transubstanciação. Espera aí, gente, desculpa. Transubstanciação, isso aí. Façamos dessa forma uma transubstanciação de nossos padecimentos, desculpa, tá, gente? De nossos padecimentos e pesares, apartando todos os pesos inúteis, descartando-os e substituindo-os pelas doces brisas dos ensinos da vida eterna. Agindo assim, veremos abrandar em pouco tempo nosso coração turvado e pesaroso, que depois se tornará verdadeiramente aliviado e translúcido. Hamed pegou pesado agora na palavra. Foi difícil. Mas vamos lá. O que o Hamed faz aqui nesse trecho final? Ele nos convida exatamente a gente substituir esse sofrimento de dor, esses tais pesos inúteis, e trazer essa compreensão mais ampla, ampliando a nossa compreensão. E aí, quando a gente fala de dor e sofrimento, eu queria trazer aqui exatamente esse conceito dentro da psicologia, que pode nos auxiliar muito quando a gente entende, digere, compreende e passa a vivenciar isso. Destacamos dor e sofrimento. A dor acontece,
ela é inerente à nossa escolha, a gente não tem controle nenhum. Ela vem, ponto, bate e balança. É uma coisa. Agora, o sofrimento é outra história. Esse, nós temos o controle total sobre isso. A dor vai acontecer. Agora, se a gente vai sofrer ou não, só depende de nós. Não depende mais da dor. O estímulo veio. Agora, se a gente vai sofrer ou não, está aqui dentro. Está aqui dentro. Se a gente está sofrendo muito, vamos rever esses valores, vamos rever a nossa crença, vamos buscar ampliar o nosso conhecimento para tentar talvez se relacionar com essa dor de uma forma diferente. Porque a gente vai aprender na dor ou no amor. A gente tem um livre-arbítrio. Escolhemos amor ou dor. Então vamos diferenciar dor e sofrimento. Eu só queria deixar isso para o final aqui. Porque a dor é inerente, ela vai bater nesse processo do desencarne, faz parte. Mas tenhamos a consciência que o sofrer ou não está nas nossas mãos, tá bom? Palavra-chave de hoje, luto. Luto. Então se você assistiu até agora, eu gosto sempre de saber quem assistiu até o final. Escreve para mim a palavra luto. Estamos aí agora no Spotify, que é o podcast, e outros, para quem gosta de me escutar. Estou no YouTube, estou no Facebook, estou no Instagram, não sei aonde você está escutando isso. Escreve para mim que eu gosto de saber. Eu gosto de ter essa troca, de saber quem é que está vendo e compartilhando esse raciocínio comigo, porque eu não estou aqui para ensinar ninguém. Estou aqui para compartilhar um estudo, um pouco que me toca, e espero que tenha tocado vocês também, tá bom? Então eu vou convidar todos à oração final. Quem quiser ficar comigo, fechando os olhos, agradecemos aqui a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, a toda a espiritualidade de luz que nos auxilia, que nos protege e que dirige esse trabalho. Muito obrigado, obrigado Hamed, por mais esse momento, mais essa reflexão, que possamos buscar esse conteúdo e refletir, nos auxiliando nesse melhor relacionamento com as questões inerentes ao nosso controle que acontecem em nossas vidas. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, tomara que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.